Você ainda acredita no trabalho de Odair Hellmann? Parabéns pela sua coragem, empenho e otimismo. Nem todos são tão fortes assim como você. Hoje tem Fluminense e Internacional, o duelo dos dois times mais recentes que o Odair treinou, e o duelo de dois torcedores que têm o mesmo sentimento por ele. Vamos embora para esse pré-jogo aqui de Flu e Inter, hoje no Maracanã pelo Brasileirão. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e tricolor de coração. Se inscreve aqui no canal e vamos embora falar de OneFootball. Você não vai poder assistir o jogo hoje é exclusivo, por sinal, do Premiere, então já fica o destaque aparecendo a logozinho aqui do Premiere, para você saber que hoje só assiste no Premiere, o Brasil todo, mas vamos falar de OneFootball, porque se você não vai poder assistir o jogo, não tem Premiere, não tem alguma coisa, baixa esse aplicativo que ele te dá resultados ao vivo. Você pode acompanhar ali com estatísticas e tal, coisa muito interessante. Então baixa, o link tá aqui na descrição, marca o Fluminense lá como seu time de coração para receber as notificações. E não é só isso não, tem notícias também. Muito bom, é um aplicativo, não é nem muito bom não, é um aplicativo essencial. Você precisa ter um aplicativo desse no celular e é grátis. Bem, eu sempre faço um trechinho aqui antes de entrar no Bola em Campo, né, falando de situação, do time, etc. E eu coloquei o título aqui desse trechinho como Ainda há Esperança, porque no jogo que acontece hoje, às 18 horas, um horário estranho, né, 18 horas, tem jogo às 16, tem jogo às 19, né, esse é o padrão. O Fluminense vai ser às 18, né. Eu coloquei aqui, ó, os dois primeiros jogos do Brasileirão foram um tapa na cara do torcedor, isso é fato. Parabéns ao torcedor que já estava antenado aqui no Raiz Tricolor há muito tempo, porque já sabia que eu falava 200 vezes, meu amigo, Brasileirão não é Campeonato Carioca. Campeonato Carioca é mãe, é vó, que passa a mãozinha na cabeça e faz carinho. Brasileirão é a vida, já chega te dando 2 tapas na cara. O Fluminense fez 2 pontos em um jogo apenas. E não só isso, não só pelos resultados, mas um futebol que talvez fosse digno de fazer 0 pontos em 2 jogos. Mas a gente olha para o jogo contra o Internacional neste domingo e tenta vislumbrar alguma coisa, né? Mas na verdade precisa mesmo de uma vitória. E eu até falei, essa sequência inicial poderia ser muito indigesta por causa disso. Um jogo que de repente se a gente tivesse com 4 ou 6 pontos, a gente poderia até cogitar um empate com o Inter, não seria um resultado horroroso e tal, só que com a situação que a gente está, seria. O Fluminense precisa ganhar o Internacional. Esse é o maior problema atual, precisar. Quando a gente passa a precisar, o desespero vem e aí de repente está empatando, né, numa reta final de jogo, que o empate até seria ok, você se desespera porque precisa ganhar e aí acaba perdendo um jogo. Enfim, né, o jogo de hoje, infelizmente, a gente precisa ganhar do Internacional. Passando para o Bola em Campo, tem um ditado famoso que quando eu falar aqui você vai reconhecer, mas que o Odair Hellmann, ele meio que fez uma alteração nesse ditado, né, com a conduta dele e as escalações dele, né, pelo Fluminense. A alteração foi a seguinte, né? O ditado para o Odair Hellmann é: em time que não está ganhando, não se mexe. Porque basicamente o time que até agora vem aí, lembrando, o Odair Hellmann está no pós-paralisação, são quase 10 jogos oficiais sem vencer. A gente venceu aquele jogo só que era um amistoso contra o Botafogo, se a gente incluir aqueles 2 amistosos, são 10 jogos e 1 vitória apenas no amistoso, que o Botafogo esteve a um pênalti de ganhar a partida. Bem, ele olhou para isso tudo, olhou para o jogo passado, que a gente jogou muito mal contra o Palmeiras e empatou, aí olhou para o jogo anterior contra o Grêmio, que a gente perdeu jogando muito mal e pensou, não vou mexer no time, só vou mexer se eu for obrigado. Bem, aí ele acaba sendo obrigado, porque ele decidiu que não vai mexer e etc, mas as lesões, né, o que eu venho falando, essa tal de lesão muscular tem feito boas alterações no Fluminense. A escalação que vai a campo neste domingo é a seguinte: Muriel no gol, na lateral direita Igor Julião, na zaga com o Nino e Lucas Claro, já vou explicar já porque o Lucas Claro segue titular, e na lateral esquerda Egídio. O meio de campo com Dodi, com Iago Felipe e com Michel Araújo. Mais à frente, na ponta, Nenê,
Na outra ponta, Marcos Paulo e de centroavante Evanilson. As explicações, né, para o jogador, para a mudança em relação à escalação anterior é que Fred sentiu uma lesão muscular, está fora da partida. Como o Fred tinha sido titular no outro jogo, ele sai, Evanilson volta a ser centroavante e Marcos Paulo volta ao time titular na ponta. Ah, não, mas o Odair disse que ele não joga na ponta. Manda o Odair ver o mapa de calor. O time tem estatísticas. Ele pode dar uma olhada e perceber lá que eles estão jogando na ponta sim. Sobre a questão de escalação, né? Eu falei de Lucas Claro, Digão e Matheus Ferraz, eles até já voltaram a treinar com bola, é provável que até um deles fique no banco, né? Já seja relacionado e fique no banco já na partida de hoje, porém é óbvio que ainda não estão num ritmo adequado para voltar a ser titular. E Lucas Claro, o tempo que jogou, está dando conta do recado. Então não precisa ter desespero para voltar com os dois zagueiros que eram titulares antes de se lesionarem. Outra questão de volta e de vai e não volta é volantes. Hudson segue fora, deve voltar a treinar com bola nessa semana, depois da lesão no tornozelo. E Yuri volta para o time no banco. Ele que perdeu a posição por causa também de uma lesão ali, né, ou de um princípio de lesão, para Michel Araújo no jogo contra o Palmeiras, foi titular contra o Grêmio, perdeu a posição porque ficou de fora do jogo contra o Palmeiras, volta agora e aí perdeu a posição mesmo. Está no banco Michel Araújo de titular. E bem, se você quer saber como o time de Odair Hellmann vai jogar, eu tenho duas notícias, duas possibilidades. Né? A primeira é a gente passar muita raiva e ele jogar igual a jogou contra o Grêmio, contra o Palmeiras, que eu acho possível, que é o jeito que ele sabe jogar e que ele está decidindo jogar com a escalação assim. E o segundo é uma incógnita que ele pode botar no Nenê de lateral esquerdo e ele não é tão inventivo assim não. Vai ser do jeito do primeiro, tá? Prepare-se para passar raiva, mas esperamos que a gente passe raiva vencendo. O meu único problema é em relação a vencer. Óbvio que eu sempre vou torcer pro Fluminense vencer. Sempre quero que o Fluminense vença. Se o Fluminense vencer e for campeão me irritando, tô feliz. Só que o meu único problema é o medo de a gente pegar, de repente, ganhar o Internacional num jogo sofrido e aí ou empatar de novo, né? Por exemplo, empata contra o Internacional e aí os resultadistas que pensam só em resultado idiota, até porque fazendo 2 pontos só no campeonato, falam, não, mas ele não perdeu, tem que dar tempo, etc. E manter um trabalho que claramente é ruim. Só lembrando, 2019, jogo contra o Fortaleza. Oswaldo de Oliveira, o Fluminense vinha de uma coça que tomou pro Palmeiras numa partida horrorosa. Jogou muito mal contra o Fortaleza no Castelão. Achou um gol no finalzinho, venceu o jogo. Todo mundo, olha, Oswaldo de Oliveira, ele consegue resultado e etc. Esse discursinho durou uma semana, porque já na semana seguinte o Fluminense enfrentou o Goiás, tomou 3-0, um baile do Goiás, que era um time que vinha muito mal. Ou seja, e aí logo na rodada seguinte tem aquela confusão no empate com o Santos e Oswaldo é demitido. O que eu quero dizer com isso? Que um resultado às vezes garante um treinador por 2, 3 rodadas, mas na verdade o futebol nunca esteve ali. Obviamente sempre pedindo perdão aqui, porque eu falo isso tudo sem ter dado 2 treinos na vida, né? Eu sei que é necessário, mas infelizmente tenho que dar minha opinião sem ter dado 2 treinos. Sobre a arbitragem, para poder fechar o vídeo, quem apita é Rafael Claus, aquele que tem um narigão grandão. Você provavelmente conhece ele, porque é um dos árbitros mais conhecidos e mais requisitados do Brasil hoje. Ele já apitou 18 partidas do Fluminense, sendo 4 no Brasileirão do ano passado. Foi o 0-0 com o Fortaleza, o do Maracanã, né, no segundo turno, 0-0 com o Vasco, também no Maracanã no segundo turno, a derrota para o Avaí, por 1-0 também no Maracanã no primeiro turno, e o 5-4 com o Grêmio, lá no Sul, no primeiro turno. Eu gosto dele, é um bom árbitro, para mim hoje, se não é o melhor, está entre os melhores árbitros do Brasil. E, por exemplo, essas 4 partidas que eu citei, a gente não teve problemas com a arbitragem, até teve um pênalti marcado pro Avaí, né, num desses jogos, mas um pênalti claríssimo. Teve expulsão contra o Vasco, se eu não me engano, teve expulsão contra o... Não, na verdade teve expulsão contra o Fortaleza, de Yuri. Sempre, assim, correto, gosto dele e tomara que passe incólume mais uma partida e que a gente nem lembre de falar de arbitragem no final do jogo. Então é isso, 6 horas o jogo hoje, 6 da noite ou 6 da tarde, sei lá, no Premiere. E você sabe que quando acabar o jogo, tem aquela análise pocket marotaça aqui no canal pra você. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!